questão que eu quero conversar um pouco com vocês neste vídeo são as ferrovias. As ferrovias foram extremamente importantes para o desenvolvimento da economia cafeeira, porque elas vão permitir, como eu disse no último vídeo, transportar o café de regiões do interior da província de São Paulo para o Porto de Santos. Só que a primeira linha férrea do Brasil, ela foi criada em 1854 e financiada por um grande empreendedor brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, que ficaria conhecido como Barão de Mauá. Esta ligação férrea, inaugurada em 54, ela ligou o Porto de Magé, no Rio de Janeiro, até o pé da Serra de Petrópolis. O que tinha em Petrópolis? A palavra Petrópolis vem de Petros, Pedro, polis, cidade. É a cidade de Pedro. A cidade de Petrópolis, ela foi erguida na zona serrana do Rio de Janeiro, a mando do imperador Dom Pedro II. E vários palácios foram construídos lá. Inclusive, Petrópolis era a capital de veraneio da família imperial brasileira. Por ser uma cidade mais fresca, sendo que o Rio de Janeiro é muito quente, a família imperial ia para lá. E não era só por ser uma cidade mais fresca, era também pelo fato do Rio de Janeiro, além de ser cidade quente, era uma cidade portuária e uma cidade assolada por doenças, como, por exemplo, a febre amarela. Houve um surto sério no Rio de Janeiro em 1849, de febre amarela. Aliás, este surto de febre amarela foi um dos motivos da Lei Eusébio de Queiroz, e não apenas a pressão britânica. Por que isso? Porque a Corporação Médica do Rio de Janeiro começa a defender que a febre amarela chegou no Rio por causa da África, por causa dos navios negreiros que traziam a doença. Então era preciso cortar essa ligação para defender a cidade. Então o surto de febre amarela também teve a sua importância, e não apenas a pressão inglesa, embora a pressão inglesa tenha sido importante, para a Lei Eusébio de Queiroz. Bem, essa questão da ferrovia, ela provocou um certo debate no Brasil, porque muita gente era contra a ferrovia. Muitos diziam que era um absurdo que uma máquina movida por vapor substituísse os cavalos. Alguns chegavam a dizer até que era uma máquina demoníaca, que o Brasil não deveria ter isto. A primeira linha férrea do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis, Bom, o trem foi inaugurado com a elite do Rio de Janeiro, e quando as pessoas se sentaram no trem para dar a partida, as pessoas se seguravam nos bancos, porque o trem estava correndo demais, e era em torno de 20 km por hora, o que nos permite ver como que eram as velocidades no período antes da ferrovia, que é basicamente associada a cavalos, a charretes. Em São Paulo, a primeira linha férrea é de 1867. É a famosa SPR, a São Paulo Railway, empresa essa que construiu a Estação da Luz em 1901. Esta companhia explorava o trecho de Santos, passando por São Paulo, até Jundiaí. O trecho mais importante da ferrovia paulista, porque é o único trecho que chegava até Santos. O único trecho que cortava a Serra do Mar. Após 1867, mais linhas férreas foram criadas, como a que ligava Jundiaí a Campinas, Campinas a Ribeirão, Campinas a São José do Rio Preto, região de Sorocaba. Essas áreas tinham suas ferrovias, só que a principal delas era Santos Jundiaí, que cortava a Serra do Mar. Essa São Paulo Railway era uma empresa de capitais britânicos, investimentos ingleses no Brasil. E foi extremamente importante para o desenvolvimento férreo de São Paulo e do desenvolvimento do café. E nota uma coisa, a presença inglesa no Brasil, ela não esteve restrita apenas ao envio de empréstimos para o governo brasileiro ou então ao envio de produtos industrializados para o Brasil em troca de produtos primários. Os ingleses também investiam em setores da economia brasileira. Portanto, a presença do capital britânico é muito forte no século XIX. Certo? Bem, na próxima aula, vamos conversar melhor sobre o Barão de Mauá, um pequeno desenvolvimento industrial do século XIX, do Segundo Reinado.